As interações humanas são como um quebra-cabeça complexo, mas há uma parte em particular que é realmente fascinante: a capacidade de influenciar os outros sem dizer nada. Não se trata de falar, mas de pensamentos, energia e o que se passa em nossas cabeças. Se estudarmos mais a fundo essa ideia interessante, ficará claro que essa capacidade pode se desenvolver muito. Você pode pensar nela como um músculo que fica mais forte com a prática. Quanto mais trabalharmos nela, melhor nos tornaremos para influenciar as pessoas. Essa jornada de aprendizado sobre nós mesmos nos mostra que nossa capacidade de influenciar os outros pode mudar significativamente. É como usar uma lente de aumento para focalizar a luz do sol. Quando realmente nos concentramos em como percebemos os outros, ocorrem grandes mudanças. Pessoas que achávamos que conhecíamos podem parecer completamente diferentes quando as encontramos novamente. Isso não afeta apenas nossa vida pessoal, mas também muda a forma como trabalhamos, como nossas equipes se relacionam e como interagimos com os outros todos os dias. A chave para tudo isso é entender que, no fundo, os pensamentos de todos estão conectados, mesmo que não pareça. Quando percebemos isso, começamos a ver como podemos influenciar os outros sem falar. Começamos a formar nossas próprias crenças e ideias sobre as pessoas e passamos a acreditar que elas são o que pensamos sobre elas em nossas cabeças. Sintonizamos nossos pensamentos com o que queremos alcançar e as pessoas que encontramos começam a refletir esses pensamentos. Isso é extremamente útil no mundo dos negócios, seja lidando com colegas, clientes ou parceiros comerciais. Nossa capacidade de influenciar sem palavras se torna uma ferramenta poderosa. Imagine aplicar esse entendimento a todos os aspectos de nossa vida. Imagine um mundo em que possamos criar conexões mais fortes e entender melhor uns aos outros, não por meio de palavras, mas por meio de um entendimento compartilhado e respeito mútuo. Isso levaria a relacionamentos mais harmoniosos tanto em nossa vida profissional quanto pessoal. Em um mundo assim, os conflitos poderiam ser resolvidos com mais facilidade se você compreendesse o poder de nossos pensamentos e intenções. Poderíamos lidar com desentendimentos e mal-entendidos com mais empatia e percepção. Isso não apenas melhoraria nossas interações pessoais, mas também criaria um ambiente mais colaborativo e produtivo em nossa vida profissional. Além disso, o domínio dessa habilidade pode levar a uma maior autoconsciência e crescimento pessoal. À medida que nos tornamos mais conscientes do impacto de nossa comunicação não verbal, começamos a nos entender melhor. Ficamos mais conscientes de nossos próprios pensamentos e sentimentos e de como eles afetam nossas interações com os outros. O poder do silêncio na comunicação é frequentemente ignorado, mas pode ser uma ferramenta poderosa para influenciar os outros sem falar. Quando o silêncio é usado com atenção, ele pode enriquecer uma conversa, criar ênfase e estimular pensamentos mais profundos. Quando alguém faz uma pausa ao falar, isso força o ouvinte a prestar mais atenção ao que está sendo dito. Pense em um orador que faz uma pausa imediatamente após uma declaração crucial. Essa pausa permite que o ponto de vista seja assimilado e dá ao ouvinte tempo para pensar sobre ele. É como sublinhar uma frase em um livro que faz com que você perceba e se lembre dela. Às vezes, o silêncio em uma conversa dá a você a oportunidade de a outra pessoa falar. Isso é particularmente útil em situações como reuniões ou sessões de aconselhamento em que você deseja que os outros compartilhem seus pensamentos. Ao permanecer em silêncio, você cria espaço para a pessoa e mostra que está ouvindo e interessado no que ela tem a dizer. Ao contar histórias ou falar em público, o silêncio pode criar tensão ou expectativa. Imagine um contador de histórias que faz uma pausa pouco antes de revelar uma parte crucial da história. Esses momentos de silêncio deixam o público curioso sobre o que virá a seguir. Fazer um momento de silêncio antes de responder a uma pergunta ou comentário mostra que você está pensando seriamente no assunto. Isso pode fazer com que sua resposta final pareça mais ponderada e respeitosa. Isso mostra que você não está reagindo impulsivamente, mas que está tendo tempo para pensar sobre o assunto. Em conversas acaloradas, um momento de silêncio pode ajudar a acalmar a situação. Isso dá a todos a chance de se recomporem e organizarem seus pensamentos. Isso pode ser muito mais eficaz do que tentar falar por cima do outro ou ter a última palavra. As pessoas que se sentem confortáveis com o silêncio geralmente parecem mais confiantes e no controle. Isso mostra que elas não estão sob pressão para preencher cada momento com palavras. Isso pode ser muito influente em situações como negociações ou entrevistas de emprego. Imagine trabalhar com alguém que, no início, não estava muito interessado em um projeto, mas depois algo incrível acontece. Sua atitude muda para melhor. Ela realmente contribui e tudo começa a se encaixar. É como se ela entendesse o que você está pensando sem que você precise dizer nada. Essa mudança não se trata apenas de convencê-los. Ela acontece naturalmente.
Coisas como essa não acontecem apenas no trabalho. Elas também podem acontecer com sua família, seus amigos ou praticamente qualquer pessoa. William Walker Atkinson, um pensador notável, escreveu vários livros com nomes diferentes, como Teonque Dumont e Yoji Ramacharaka. Há também um nome misterioso que ele usou, Magnus Incógnito. Uma de suas grandes obras é De Celestial, que as pessoas erroneamente pensam ser o trabalho de 3 outros autores. Na verdade, porém, ela está intimamente ligada às ideias de Atkinson. Ele também escreveu The Secret Doctrine of the Rosicrucians, a doutrina secreta dos Rosacruzes, que tem muitas semelhanças com De Celestial, O Celestial. Ambos os livros tratam da ideia de influenciar as pessoas sem palavras. A habilidade de dominar isso começa com o convencimento de como as coisas funcionam quando você lida com os outros. Trata-se de acreditar que a maneira como você vê as pessoas determina como elas se comportarão em relação a você. Em vez de se esforçar para que as pessoas façam o que você quer, você inicia um processo fascinante em sua mente. Você realmente acredita que elas são como você as vê em sua mente, e essa crença muda tudo sobre como você interage com elas. Em todo esse processo, seus pensamentos, crenças e as pessoas que você conhece trabalham juntos. Quando você realmente acredita em certas coisas sobre as pessoas, elas começam a se comportar de uma maneira que corresponde às suas crenças. Não se trata apenas de esperar ou desejar. É uma mudança real na maneira como você vê o mundo e as pessoas ao seu redor. As pessoas em sua vida, no trabalho, em casa, em todos os lugares, são como espelhos que refletem o que você acredita sobre elas. Toda essa ideia de como você muda suas interações com as pessoas se baseia na profunda conexão entre o que você pensa internamente e o que acontece externamente. Esse poder da influência não verbal vai além das interações imediatas e é uma ferramenta para construir relacionamentos e redes de longo prazo. Ao projetar pensamentos positivos e afirmativos sobre os outros, não apenas influenciamos o comportamento deles no presente, mas também preparamos o caminho para interações futuras. Essa abordagem cria uma atmosfera de respeito e compreensão mútuos e promove um senso de confiança e cooperação que pode ser benéfico tanto no contexto pessoal quanto no profissional. Por exemplo, imagine um líder de empresa tentando trabalhar com um membro da equipe que simplesmente não concorda com ele. Em vez de tentar pressioná-lo ou persuadi-lo, o líder usa uma estratégia diferente, a autopersuasão. Ele começa a imaginar esse membro da equipe sob uma perspectiva melhor e visualiza uma relação de trabalho tranquila e bem-sucedida. Ele se concentra nessa meta e presta atenção às pequenas mudanças no comportamento do membro da equipe que correspondem ao que ele espera. Com essa mentalidade, você não precisa de argumentos nem de persuasão. A mudança na mentalidade do líder faz com que o membro da equipe se alinhe naturalmente com a visão do líder. Essa abordagem não se limita a questões profissionais. Ela também funciona em nossa vida pessoal. A maneira como pensamos sobre nossa família, amigos e até mesmo pessoas que acabamos de conhecer pode realmente mudar nossas interações com eles. Quando acreditamos em certas coisas sobre as pessoas, mesmo que seja apenas em nossas cabeças, isso prepara o terreno para relacionamentos mais fáceis e positivos. As pessoas começam a se comportar mais como nós as vemos e tudo parece melhor e mais natural. Isso acontece no dia a dia e influencia nossos pensamentos e interações sem que você perceba, sem nem mesmo perceber. Agora vamos dar uma olhada mais de perto nas descobertas de Atkinson. Ele ensinou muito sobre como podemos influenciar os outros sem falar, apenas por meio de nossos pensamentos. Ele disse que, quando pensamos ou sentimos, é como se estivéssemos enviando ondas de pensamento invisíveis. Essas ondas podem realmente influenciar os pensamentos e sentimentos de outras pessoas quando elas estão por perto. Atkinson explicou que essas ondas podem fazer com que outras pessoas sintam pensamentos ou sentimentos semelhantes. É como entrar em uma sala e sentir o que está acontecendo sem que ninguém diga nada. Esse é o poder das ondas de pensamento. As ideias de Atkinson nos mostram que nossos pensamentos não ficam presos apenas em nossas cabeças, mas podem se espalhar e mudar os pensamentos e sentimentos das pessoas ao nosso redor. Isso não é apenas uma teoria, mas algo que podemos usar todos os dias, seja no trabalho, socializando com amigos e familiares ou simplesmente em público. Ao estarmos cientes dessas ondas de pensamento e de como elas funcionam, podemos melhorar nossa capacidade de interagir com as pessoas e tornar nossas interações mais suaves. A capacidade de influenciar os outros sem palavras pode realmente mudar nossa vida diária. Digamos que você esteja trabalhando com alguém e as coisas não estejam indo bem. Em vez de tentar argumentar ou pressionar, você começa a visualizar essa pessoa como um colega de equipe perfeito. Você realmente se concentra nessa imagem e acredita que o tempo que passarem juntos será bom. Então, você percebe pequenas coisas no comportamento dela que correspondem ao que você imaginou. Dessa forma,
Você não precisa pressioná-la. A atitude e o comportamento dela começarão a mudar naturalmente. O que você está fazendo é permitir que seus próprios pensamentos sobre a pessoa moldem a forma como ela reage, e tudo isso acontece em sua mente. Isso não se aplica apenas ao trabalho, mas também à sua família e aos seus amigos. Pense em um amigo com quem você teve dificuldades. Em vez de se concentrar nos problemas do passado, comece a vê-lo como uma pessoa ótima, compreensiva e gentil. À medida que você passa tempo com ele, preste atenção às pequenas mudanças no comportamento dele que correspondem à sua nova perspectiva. Com o tempo, você verá sua amizade melhorar, com mais compreensão e proximidade. O melhor dessa abordagem é como ela funciona bem e como ela elimina a dúvida. Se você continuar a fazer isso em diferentes áreas da sua vida, verá boas mudanças mais rapidamente e de forma mais tranquila. Você não terá mais brigas, ressentimentos ou tentativas de forçar as coisas. Você começa a desenvolver uma nova maneira de se relacionar com as pessoas, em que seus pensamentos e desejos controlam a forma como você interage, tudo isso sem dizer nada. Isso não é apenas uma teoria. É uma maneira poderosa de melhorar seus relacionamentos, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Para resumir tudo, a capacidade de influenciar outras pessoas sem palavras é uma habilidade incrível. Trata-se de acreditar em seus próprios pensamentos, compreender o poder das ondas de pensamento e saber que o que você pensa pode moldar sua realidade. À medida que continuamos a aprender e a aplicar essas ideias, tornamo-nos mais aptos a lidar com várias situações sociais com facilidade, sutileza e grande influência. O impacto dessa prática vai além de melhorar os relacionamentos existentes. Ela abre portas para novas conexões e oportunidades. Ao cultivar uma atitude positiva em relação aos outros, não apenas transformamos os relacionamentos existentes, mas também atraímos pessoas com a mesma mentalidade para nossas vidas. Essa abordagem cria uma influência positiva em que a energia de nossos pensamentos e intenções atrai para nós pessoas que estão alinhadas com nossa maneira de pensar. Dessa forma, não apenas expandimos nossos relacionamentos existentes, mas também nossa rede social e profissional, de modo a nos alinharmos com nossas crenças e metas internas. Essa aplicação holística da influência não verbal não apenas enriquece nossas interações pessoais, mas também prepara o caminho para uma jornada de vida mais satisfatória e harmoniosa. Convido você a refletir sobre essas ideias e compartilhar suas percepções nos comentários abaixo. Se você acha que este vídeo teve valor para você até agora, eu adoraria que você compartilhasse esse valor com uma doação por meio do botão Super Thanks, super obrigado, abaixo do vídeo, na medida em que parecer certo e justo para você. Cada gesto de agradecimento é um presente precioso para mim e são as doações de vocês que tornam tudo isso possível. Agora que nos aprofundamos na ideia de influência não verbal e no poder de nossos pensamentos, a pergunta é: como podemos integrar essa abordagem de forma ativa e consciente em nossa vida diária para criar mudanças duradouras? A chave está na atenção contínua de nossos pensamentos e na concentração consciente desses pensamentos no que realmente queremos experimentar. Vamos começar com um exemplo simples. Imagine que você tem um relacionamento difícil com um colega que repetidamente faz com que você sinta que não está sendo ouvido ou respeitado. Normalmente, você talvez tentasse provocar uma mudança por meio de palavras ou confronto direto. Mas e se, em vez disso, você começasse a ver esse colega sob uma nova perspectiva, não como alguém que é hostil com você, mas como um colega valioso que o respeita e apoia? Você conscientemente concentra seus pensamentos nessa nova ideia e visualiza em detalhes como esse relacionamento se tornará mais harmonioso e cooperativo. O que acontece então? Pode parecer sutil no início, mas gradualmente você perceberá pequenas mudanças. Seu colega pode responder mais gentilmente a você ou talvez conduzir uma conversa de uma forma que pareça mais aberta e respeitosa. É como se a energia entre vocês dois estivesse se realinhando sem que uma palavra tenha sido dita sobre o conflito em si. Você colocou a mudança em movimento por meio de seus pensamentos, e a influência não verbal que você exerceu conscientemente está começando a dar frutos. É importante observar, entretanto, que essa prática exige tempo e paciência. Não se trata de uma transformação mágica instantânea, mas de um alinhamento constante e consciente do seu mundo interior com a realidade exterior que você deseja criar. É como cultivar um jardim. Você planta sementes de seus pensamentos e crenças e as rega regularmente com intenção positiva e atenção concentrada. Com o tempo, essas sementes se transformam nas mudanças que você deseja. Além de trabalhar com os pensamentos, também é fundamental que você se conscientize de suas emoções, pois elas desempenham um papel importante no processo de influência não verbal. As emoções são como um amplificador para nossos pensamentos. Por exemplo, se você sente raiva ou frustração em relação a uma pessoa,
essas emoções negativas reforçam involuntariamente os pensamentos que você realmente deseja mudar. É por isso que é tão importante que você controle seus sentimentos e se concentre conscientemente em emoções positivas, em gratidão, compreensão e compaixão. Uma técnica que pode ajudar você a gerenciar melhor seus pensamentos e emoções é a visualização. A visualização não é apenas um processo mental no qual você imagina como uma situação deveria se desenrolar idealmente. Trata-se de sentir as emoções que você sentiria nessa situação ideal no momento. Imagine você trabalhando de forma pacífica e respeitosa com seu colega. Sinta o alívio e a alegria que você sente com isso. Quanto mais intensamente você vivenciar esses sentimentos positivos, mais forte será a influência que você exercerá sobre a realidade externa. Esse processo de alinhamento interno consciente não se limita apenas aos relacionamentos no trabalho ou na esfera privada. Ele pode ser aplicado a todas as áreas da vida, à sua saúde, às suas metas profissionais, aos seus sonhos pessoais. Toda vez que você alinha conscientemente seus pensamentos e emoções com o que realmente deseja vivenciar, coloque em movimento um mecanismo poderoso que pode transformar o mundo ao seu redor. Outra ferramenta poderosa que você pode usar é a reflexão diária. Reserve alguns minutos todos os dias para pensar em como seus pensamentos e emoções afetaram suas interações. Houve situações em que você se comportou conscientemente de forma diferente porque reorientou seus pensamentos? Você notou mudanças nas pessoas ao seu redor? Essa reflexão diária ajudará você a se tornar mais consciente e a melhorar continuamente suas habilidades de influência não verbal. Por fim, é importante que você traga certa leveza a esse processo. Com muita frequência, tentamos controlar ou forçar as coisas. Mas a verdadeira influência vem quando você se solta e confia que nossas crenças e pensamentos internos já têm poder suficiente para provocar as mudanças desejadas. Se você conseguir encontrar um equilíbrio entre a atenção consciente e a confiança relaxada, verá que o mundo ao seu redor se adapta naturalmente aos seus pensamentos e desejos. Portanto, convido você a experimentar. Esteja atento aos seus pensamentos, alinhe-os com o que você realmente quer ver em sua vida e observe com paciência e abertura como sua realidade muda passo a passo. Sua influência sobre os outros, e sobre sua própria vida, é maior do que você pode imaginar. Use-a com sabedoria e confiança. Agora que mergulhamos fundo no poder da influência não verbal e na importância de nossos pensamentos e emoções, é hora de dar um passo adiante e explorar uma das técnicas mais sutis, porém poderosas, a arte do diálogo interior. O que quero dizer com isso? Trata-se de moldar conscientemente a maneira como você fala consigo mesmo, porque esse diálogo interno não apenas molda sua própria percepção, mas também seu impacto externo sobre os outros. O diálogo interno é o fluxo constante de pensamentos que passam por nossa cabeça, às vezes conscientemente, muitas vezes inconscientemente. Você pode se criticar ou ter dúvidas quando se depara com uma situação difícil. No entanto, essas conversas internas têm um impacto de longo alcance. Elas moldam a forma como você vê o mundo e influenciam a maneira como os outros reagem a você. Se você permitir que pensamentos negativos ou de dúvida entrem em seu diálogo interno, você também enviará essas energias para as pessoas ao seu redor, o que, por sua vez, afetará suas interações com os outros. Mas é aqui que está o poder. Você pode reformular ativamente esse diálogo interno para torná-lo um aliado em sua busca por influência positiva. Isso começa quando você se torna consciente de seus pensamentos e não apenas os deixa fluir passivamente. Ouça o que você diz a si mesmo e pergunte a si mesmo: esses pensamentos apoiam a realidade que quero criar ou me atrapalham? Depois de desenvolver essa atenção plena, você terá o controle para mudar conscientemente a direção do seu diálogo interno. Imagine que você está indo para uma reunião importante em que terá de tomar uma decisão crítica. Se o seu diálogo interno for caracterizado por incerteza ou medo, pensamentos como "e se eu não conseguir fazer isso?" ou "e se os outros não me levarem a sério?", você projetará essa insegurança interna para o exterior, mesmo sem dizer uma palavra. Sua linguagem corporal, seu olhar e até mesmo sua energia refletirão essas dúvidas, e as pessoas ao seu redor perceberão isso inconscientemente. Elas também podem reagir de forma mais hesitante ou crítica, simplesmente porque você preparou o terreno. Agora imagine você entrando na mesma situação com um diálogo interno reformulado. Estou bem preparado. Tenho o conhecimento e as habilidades para ser bem-sucedido aqui. Você visualiza o resultado positivo e já sente o sucesso. Esses pensamentos moldam seu comportamento. Você andará mais ereto, parecerá mais confiante e irradiará uma energia positiva e relaxada. As pessoas ao seu redor perceberão isso e reagirão de forma diferente a você, talvez até de forma mais aberta e solidária. Isso cria uma interação entre seu diálogo interno e a realidade externa.
Uma abordagem poderosa para você dominar seu diálogo interno é a técnica das afirmações. As afirmações são frases positivas e afirmativas que você repete para si mesmo para realinhar seu pensamento e sua atitude. Mas aqui está o segredo. Essas afirmações não precisam ser repetidas apenas superficialmente, você precisa realmente sentir e acreditar nelas. A frase "eu sou confiante e competente" só se torna poderosa quando você a diz com real convicção e a sente dentro de você. Quanto mais vezes você fizer isso, mais seu diálogo interno se formará e, por fim, seu comportamento e a reação das pessoas ao seu redor serão influenciados por ele. É importante entender que o diálogo interno não se limita a você, mas também pode se estender a outras pessoas. Por exemplo, se você pensar em alguém, essa pessoa nunca vai me entender ou ela certamente não vai me ajudar, você já está criando uma barreira no seu relacionamento com essa pessoa. Seu comportamento e sua energia refletirão inconscientemente esses pensamentos e a pessoa provavelmente reagirá de acordo. Em vez disso, mude o diálogo interno para "essa pessoa será aberta e solidária" ou "teremos uma boa relação de trabalho" e você se surpreenderá com a mudança na dinâmica entre vocês. É uma arte silenciosa, mas poderosa, que pode afetar profundamente suas interações com os outros e suas próprias percepções. As pessoas respondem não apenas ao que você diz, mas também à energia sutil que você cria por meio de seu diálogo interno. Quanto mais você conscientemente moldar esse diálogo e direcioná-lo para pensamentos positivos e de apoio, mais poderá influenciar os outros, não por meio de palavras, mas pelo que você cria dentro de si mesmo. Para integrar isso à sua vida cotidiana, você pode reservar alguns momentos de silêncio todos os dias para entrar em si mesmo e ouvir conscientemente seu diálogo interno. Certifique-se de que seu diálogo interno esteja alinhado com suas metas e desejos. Se você perceber dúvidas ou pensamentos negativos surgindo, reconheça-os, mas não os deixe dominar. Reenquadre-os ativamente e direcione seus pensamentos para o positivo que você deseja criar. Quanto mais você aprofundar essa prática, mais natural ela se tornará. Seu diálogo interno se torna uma ferramenta poderosa que não apenas ajuda você a conduzir sua própria vida em uma direção positiva, mas também muda a maneira como os outros reagem a você. Porque, em última análise, toda forma de influência começa dentro de nós mesmos, e a mudança que queremos ver no mundo é criada primeiro em nossos pensamentos. Essa prática de diálogo interno consciente não só leva a relacionamentos mais fortes e positivos, mas também a uma compreensão mais profunda de você mesmo e das pessoas ao seu redor. Você perceberá que suas interações se tornam mais harmoniosas e suas conexões mais autênticas. O mundo que você imagina internamente se tornará gradualmente uma realidade, um mundo em que seus pensamentos são a base de tudo que você vivencia. Agora que entendemos o poder do diálogo interno, vamos passar para outro aspecto igualmente importante: a arte de ouvir ativamente. Embora a comunicação não verbal e os pensamentos internos estabeleçam a base de nossas interações, ouvir é a chave para criar conexões mais profundas e aprofundar nosso impacto sobre os outros. A escuta ativa não é simplesmente a recepção passiva de palavras, mas um processo consciente e atento que vai muito além do que é dito. Quando você realmente ouve, não percebe apenas as palavras, mas também as emoções, o humor e os pensamentos não ditos da outra pessoa. Você cria espaço para o que não está diretamente expresso em palavras e dá ao seu interlocutor a sensação de ser realmente ouvido e compreendido. No mundo agitado de hoje, isso é uma raridade e tem um impacto imenso. Imagine que você está em uma conversa e a outra pessoa está falando sobre um problema ou desafio. Muitas vezes, tendemos a formular respostas ou soluções em nossas mentes antes mesmo de a outra pessoa terminar. Mas a verdadeira escuta ativa significa suprimir esses impulsos internos e concentrar toda a sua atenção na outra pessoa. Você não ouve apenas para responder, mas para realmente entender. O que acontece em momentos como esse? A outra pessoa sente essa tensão total, o que cria uma conexão profunda e confiança. A escuta ativa é uma arte que se concentra não apenas nas palavras, mas também nos sinais não verbais. Preste atenção na linguagem corporal, no tom de voz e nas expressões faciais da pessoa com quem você está conversando. O que essa pessoa está expressando nas entrelinhas? Muitas vezes, as pessoas não conseguem expressar seus verdadeiros sentimentos ou pensamentos diretamente em palavras, mas seus gestos e tom de voz revelam muito. Ao aprender a reconhecer esses sinais sutis, você pode se aprofundar na compreensão do que realmente está sendo dito. Ao fazer isso, você desenvolve uma habilidade que vai além da simples comunicação. Você começa a influenciar as pessoas em um nível muito mais profundo. Outro elemento crucial da escuta ativa é o espelhamento. O espelhamento é quando você devolve o que ouviu para a pessoa com quem está falando com suas próprias palavras para ter certeza de que entendeu corretamente. Essa não é apenas uma técnica para evitar mal-entendidos,
mas também mostra que você está realmente ouvindo e dedicando tempo para refletir sobre o que foi dito. Isso faz com que a outra pessoa se sinta valorizada e respeitada. Isso gera confiança e constrói uma base para conversas mais abertas e honestas. Vamos dar um exemplo concreto. Você está em uma reunião e um colega expressa preocupação com o andamento de um projeto. Em vez de sugerir imediatamente uma solução ou dissipar as preocupações dele, você poderia dizer: se entendi bem, você está preocupado com o fato de não conseguirmos terminar o projeto no prazo com o ritmo atual. Você está certo. Esse simples espelhamento não só dá ao seu colega a sensação de que você ouviu com atenção, mas também abre a porta para uma discussão mais profunda, na qual vocês podem encontrar uma solução juntos. Outra vantagem da escuta ativa é que ela pode neutralizar conflitos. Muitas vezes, os mal-entendidos ou as tensões surgem porque as pessoas sentem que não estão sendo ouvidas ou não estão sendo compreendidas. Se você for capaz de demonstrar empatia por meio da escuta ativa e fizer com que a outra pessoa se sinta realmente compreendida, muitas vezes poderá resolver conflitos antes que eles se agravem. Em vez de entrar em discussões acaloradas, você cria uma atmosfera de compreensão e abertura na qual todos estão dispostos a se comprometer. Mas a escuta ativa é ainda mais profunda. Ela também muda sua própria atitude interior. Ao ouvir de forma consciente e atenta, você fica mais calmo, relaxado e concentrado. Você sai do papel de "eu preciso ter uma resposta" e adota uma atitude de curiosidade e aprendizado. Seus parceiros de conversa também sentem essa mudança. Eles percebem que você não está apenas querendo impor sua opinião, mas que está genuinamente disposto a entender a perspectiva deles. Isso não apenas fortalece seus relacionamentos, mas também proporciona a você um novo tipo de influência baseada na confiança e no respeito. Há um poder especial em simplesmente ficar quieto e atento, sem a necessidade constante de reagir imediatamente. Nesses momentos de quietude e escuta, algo maravilhoso acontece. As pessoas ao redor de você se abrem de uma forma que talvez não esperassem. Elas se sentem seguras o suficiente para revelar mais de si mesmas, expressar seus pensamentos mais livremente e compartilhar suas verdadeiras preocupações ou esperanças. Essa é a verdadeira mágica da escuta ativa. Ela cria espaço para autenticidade e conexões profundas. Essa habilidade também pode desempenhar um papel crucial em um contexto profissional. Pense em um negociador ou gerente bem-sucedido que sabe como ouvir atentamente seus funcionários ou parceiros. Eles ouvem não apenas o que está sendo dito, mas também o que não está sendo dito, as necessidades, os medos e os desejos não expressos. Ao fazer isso, você pode tomar decisões mais eficazes com base em um entendimento real. Eles podem motivar suas equipes porque entendem as motivações mais profundas por trás das ações de seus funcionários. Eles criam uma atmosfera de confiança em que todos se sentem ouvidos e valorizados. Então, como você pode começar a integrar a escuta ativa em sua vida cotidiana? É um exercício simples, mas eficaz. Faça um esforço consciente para ouvir durante sua próxima conversa, seja com um amigo, colega ou membro da família. Tente não reagir imediatamente ou interpor seus próprios pensamentos. Em vez disso, concentre-se totalmente nas palavras, na linguagem corporal e nas emoções da outra pessoa. Reflita sobre o que você ouviu e certifique-se de ter entendido corretamente. Observe como a conversa se desenvolve quando você usa essa técnica. Quanto mais você desenvolver essa habilidade de ouvir ativamente, mais perceberá que não apenas entende melhor os outros, mas também que seus próprios pensamentos e reações se tornam mais claros. Isso cria um ciclo de melhor escuta, compreensão mais profunda e relacionamentos mais fortes, tanto em um contexto pessoal quanto profissional. A escuta ativa não é apenas uma técnica, mas uma atitude que faz de você uma pessoa melhor, mais empática e, em última análise, mais influente. Em conclusão, a arte de ouvir é uma das habilidades mais poderosas que podemos desenvolver para melhorar nossos relacionamentos e nossa influência. Ela nos permite criar conexões mais profundas com os outros e estar presente em cada interação de forma a promover a confiança, o respeito e a compreensão. A escuta ativa, combinada com o gerenciamento consciente de nosso diálogo interno e o poder do pensamento, forma base para uma influência real e duradoura, sem palavras.